O governo dos Estados Unidos, chefiado pelo presidente Donald Trump, acaba de impor um bloqueio total contra a Venezuela. Mas o que isso significa? Bom, de imediato que os Estados Unidos congelaram todo o dinheiro e as propriedades do Estado venezuelano que se encontram no território estadunidense, impedindo o pagamento ou transferência desses bens. Basicamente, saquearam todas as propriedades públicas venezuelanas. E essa medida dá abertura para bloquear todo tipo de transações de assistência financeira, material ou tecnológica. E se não fosse o bastante, Trump também ameaça sancionar outros países que queiram comercializar com a Venezuela. E o que isso gera de imediato? Bom, justamente que muitas empresas ou estados não queiram vender ou comprar nada da Venezuela por medo de serem multados ou de que alguma mercadoria que comprem ou vendam para a Venezuela seja vista pelo sistema financeiro estadunidense como um bem do Estado venezuelano e com isso seja confiscado. Num país que importa cerca de 80% de tudo que consome, isso significa que muitos produtos vão faltar, que máquinas e equipamentos deixarão de funcionar e não terão peças de reposição. E isso afeta sim a saúde, os hospitais, os serviços de telecomunicação e serviços de internet, já que muitos servidores, empresas de domínio e hosting já deixaram de operar no país. E essa prática já é conhecida. Cuba sofre há quase 60 anos um bloqueio econômico, financeiro e diplomático dos Estados Unidos. Em todos esses anos, o governo cubano estima que o bloqueio já gerou um prejuízo de cerca de 930 bilhões de dólares, que seria mais ou menos 10 vezes o PIB cubano. Agora, com o governo Trump, foram ativados novos mecanismos da Lei Helms-Burton, que além de multar barcos que levam mercadorias aos portos cubanos, também permite que empresas que foram nacionalizadas durante a Revolução Cubana, e muitas delas indenizadas pelo governo revolucionário, agora sejam processadas, mas na justiça estadunidense. Estranho, né? Pois se trata de mais pressão política na tentativa de derrotar a revolução. Além de Cuba, do outro lado do mundo, o Irã também sofre com o bloqueio econômico imposto pelo governo Trump há cerca de um ano, como uma medida de força para impedir que o Irã produza armas nucleares, já que o país persa tem um governo de orientação progressista e com uma intensa atividade petroleira, além também de fazer parte do movimento de países não alinhados. E a história se repete no formato de sanções unilaterais contra todos aqueles países que não são submissos aos interesses da Casa Branca, como a Rússia, a China, a Coreia do Norte, e a lista segue. A nova ordem executiva é emitida justamente em meio às mesas de negociação entre governo e oposição venezuelanos na ilha de Barbados. Internacionalmente, ministros de relações exteriores da Rússia, China, de Cuba e até da União Europeia foram contrários ao bloqueio do Trump. A Michelle Bachelet, alta comissária para os direitos humanos da ONU, que escreveu um relatório super questionado sobre a situação da Venezuela, também divulgou um comunicado reconhecendo que as novas ameaças poderiam exacerbar a crise sofrida por milhões de venezuelanos. E a Bachelet não está mentindo, os governantes dos Estados Unidos, não importa se republicanos ou democratas, usam esse mecanismo de bloqueio econômico para fragilizar governos que consideram inimigos. Depois de destruir os países com sanções, o Pentágono ataca militarmente. Foi assim no Iraque, na Líbia e na Síria, por exemplo. O secretário de Segurança do governo dos Estados Unidos, John Bolton, não nega, pelo contrário, assume esse interesse. Estamos dando esse passo para negar o acesso de Maduro ao sistema financeiro global e isolá-lo internacionalmente ainda mais. No entanto, no último final de semana, milhões de venezuelanos saíram às ruas em todas as capitais do país para dizer que não vão se render. E enquanto isso, a guerra de braço continua.